Deus deu para o seu povo. Sai, porque Jesus salvou tanto. Sai dela, povo meu, porque eu quero salvar vocês, né? E o tema de hoje é vencendo dia a dia, mas daí já é a volta de Jesus. Vamos fazer uma pequena recapitulação do estudo bíblico, né? Só para recapitular. A primeira vez de Jesus, ele veio para salvar o mundo e para vindicar o Pai dele, Deus Pai, que foi taxado como um Deus tirano, né? Era taxado como um Deus tirano, que não tinha como obedecer todas as leis, e era impossível. Satanás falava: não, impossível viver nesse mundo da maneira que Deus quer. Ele tomou esse mundo dos nossos pais Adão e Eva, né? Eles entregaram o domínio dessa terra para Satanás, e Satanás se achou dono do mundo. Ele começou a dominar esse mundo, né? E a gente sabe da história, né? Escravizou o homem, e Jesus Cristo veio para reconquistar essa terra, para tomar de volta o direito que é de Deus, o Criador, né? E derrotar Satanás. E outro motivo foi vindicar o caráter de Deus. Então, esses dois foram o motivo principal que Jesus veio a esse mundo. Quando Jesus veio, o povo de Israel não sabia que o Messias viria, sabia que o libertador estava para vir, por causa das profecias. Eles conheciam as profecias, mas eles se enganaram. Eles pensavam que Jesus, o Messias, viria para libertar eles do povo romano, né? Nós estudamos isso na escola sabatina. Eles achavam que o Messias vinha, ia formar um novo reino e libertar, e eles estavam com vontade de ver o povo romano, né? E cativo daí, né? Aí era eles que queriam ver o povo romano cativo, não ele ser cativo do povo romano. Mas não foi essa a vida de Jesus. Jesus veio para salvar o mundo, ele conquistou o mundo, né? E libertar o povo do jugo, né? E tem problema, pode deixar aqui. A pergunta é: se é impossível viver sem pecar nesse mundo, como que é que Jesus conseguiu passar por esse mundo sem pecar uma vez? Ele tinha um pouco de diferença de nós. Como Adão e Eva, ele não nasceu em pecado. Como nós nascemos em pecado. Para nós é muito fácil fazer, é muito fácil nós pecar. Para Jesus Cristo já era mais difícil, né? Por quê? Porque ele não tinha essa tendência do pecado, né? Então, eu estou lendo o Desejado de Todas as Nações, que é um livro grosso assim, conta toda a história, desde Jesus, quando ele era pequenininho, como ele foi bulinado, né? Quando ele era jovem, porque sabe como é que é jovem? Todo jovem gosta de aprontar, né? É aquela idade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos roubar melancia, esse tipo de coisa, né? E Jesus não se deixava entrar nesse tipo de coisa. Então ele era colocado de lado, porque ele sabia que isso era pecado. As coisas do pecado Jesus não fazia. Então ele foi muito bulinado, como se diz, sofreu muito bullying, né? Por isso que pelas coisas que ele não fazia. Mas
passando, né? Então foi passando, fase, né? Ele joga. Então por que ele não pecou? Por causa dessa diferença, né? E outra coisa, ele era muito ligado com o pai, então ele não pecava assim. E eu lendo O Desejado de Todas as Nações, achei uma passagem aqui que eu vou ler, que eu achei muito importante para nós hoje, que diz assim: a intimidade contra Satanás não é natural no coração humano. Vou repetir, não é natural nós termos sermos contra Satanás, né? Nós temos uma intimidade, se quer ver? Ela é implantada pela graça de Deus. A inimizade contra Satanás só é inimizade quando é implantada pela vontade de Deus, né? Quando a pessoa que era dominada por uma vontade obstinada, má, é posta em liberdade e se entrega de todo o coração a influências celestiais, os instrumentos de Deus operam-se em milagre. Você entendeu? Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, aí Deus opera um milagre, e aí nós não vamos ter intimidade com Satanás. Não vamos odiar, porque o cristão não odeia, mas nós vamos ter inimizade contra Satanás, né? E mais, assim também, quando um homem está sobre o poder da forte ilusão e chega a compreender a verdade moral, toda vez que uma alma se converte e aprende a amar a Deus e guardar os mandamentos, cumpre-se a promessa por ele feita: eu vos darei um coração novo. Amém? E porei dentro de vós um espírito novo. Olha que bela promessa que Deus fala. Toda vez que nós se colocamos nas mãos de Deus, Ele fala assim: eu vou dar para vocês um coração novo, um espírito novo. Coisa linda, né? Por isso que é mais difícil quando a gente está com Deus, Satanás nos derrubar, né? A mudança do coração humano, a transformação do caráter, é um milagre que revela um Salvador sempre vivo, operando para salvar as almas. Uma vida coerente com Cristo é um grande milagre. Então, vocês entenderam? Somente quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus opera um milagre. Essa transformação é um milagre, e aí nós vamos ter essa inimizade contra Satanás. Então, que interessante, e como é importante, né? A gente está nas mãos de Deus, né? É um milagre. Então todos nós já temos, Deus operou um milagre em todos nós. Eu acredito que todos nós aqui estamos inimizade contra Satanás, né? Ninguém. Então a lição o tema de hoje é vencendo no dia a dia, é a segunda volta de Jesus, né? A lição diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Depois você abre a sua Bíblia, capítulo 19, pode deixar aberto, capítulo 19, Apocalipse 19, depois nós vamos ler. Do 11 em diante. Cristo, todo mundo achou? Amém? Por isso, pronto, então vamos orar. Pai, estamos com a tua palavra aberta, pedimos a presença do teu Espírito para que possamos entender, compreender e atuar da maneira que o Senhor quer, da maneira que devemos.
abra nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E aqui diz assim: vi o céu aberto. Isso João falando. João viu essa visão, João teve essa visão. Viu o céu aberto. Eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Você viu que o capítulo de João começa: era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E seguiram, no 14, e seguiram os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linhos finíssimos, branco e puro. Sai da boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, assim: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todo, quer livre, quer escravo, tanto pequeno como grande. Até em Daniel 7, 12, 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. Nós já estudamos. Nesse tempo, quando esse tempo? Na volta de Jesus. Aqui, quando Jesus se levanta, a porta da graça se fechou. Quem foi salvo, foi salvo. Quem está perdido, vai ficar perdido. Jesus fechou a porta da graça, acabou. Já está selado o destino da humanidade. O meu e o seu e o do mundo inteiro do destino. Agora Jesus se veste como comandante e vai descer para lutar pelos seus. Então, Jesus tomou o nome de Miguel, e se levantará para libertar o seu povo. E a gente sabe que Jesus já foi vitorioso, venceu Satanás, e então não temos nada o que temer. Amém? Então, o livro descreve, a lição descreve a segunda vinda de Jesus. João menciona em Apocalipse 1:7, ele declara assim: eis, como é que ele vem? Com as nuvens e o odor, né? A gente não imagina assim como que vai ser, todo olho verá, mas se Deus está afirmando que todo olho verá, todo olho vai ver ele voltando entre as nuvens, Então, que bom, aí vai dizer, até mesmo aqueles que os transpassaram vão ver a volta de Jesus. Eu imagino aqueles guardas, o sumo sacerdote Caifás era mais ou menos que nem um tirano, ele tinha muito poder na época, porque ele falava, mandava, Sinédrio era um homem de muito maldade. Esse vai ver também Jesus voltar, porque ele falou assim: é melhor que isso um homem do que uma nação toda,
Então, a primeira coisa que João vê no céu aberto, um cavaleiro e um cavalo branco que se aproximam dele. E o foco inicial na descrição de Jesus, o João chama o fiel e verdadeiro. Por que é fiel e verdadeiro? Porque Jesus é justo, porque Jesus é fiel, porque Jesus não tem falado nem com ninguém. Jesus é justiça, né? Então por isso que ele se chama fiel e verdadeiro. É importante destacar que o seu agir é autêntico, né? Ele julga e combate com justiça. Por isso que ele é chamado fiel e verdadeiro. João também faz uma descrição assim, alguns detalhes. A aparência física de Jesus. A primeira aparência que João vê de Jesus, os seus olhos. Seus olhos são como chama de fogo. Por que isso? Porque Jesus é onisciente. Jesus sabe todas as coisas. E quando Jesus olhar para mim e para você, ele deve passar assim um filme da vida inteira da nossa vida. E se a gente for ver esse filme, eu acredito que nenhum de nós não vai ficar vermelho de vergonha. As atitudes que a gente tem feito, né, nessa vida, que poderia ter agido diferente, e a gente agiu muitas vezes com certa maldade, com certo erro, né? Então, ninguém vai escapar do olhar de Jesus. Ninguém. Todos vão passar pelos olhos de Jesus. Então, irmãos, é melhor nós ir se ajeitando agora, diminuindo as coisas erradas, para diminuir aquele olhar. Porque Jesus, quando olhou para Ellen White, ela viu assim aquele olhar fulminante. Então, cuidado com o olhar de Jesus, né? Nada pode ser escondido diante do Senhor. Ninguém pode escapar dos olhos dele. Outro detalhe: a cabeça de Jesus, ali fala, foi coroada com diademas. Na literatura grega, diademas, esse símbolo, significa autoridade. Uma diadema, um rei tem uma coroa porque aquela coroa significa autoridade. E Jesus tem muitas diademas. Então, Jesus tem toda a autoridade. Satanás, em Apocalipse também, diz que o dragão, a besta que subiu do mar, tinha diademas também. Também Satanás tem autoridade, está tendo muita autoridade sobre esse mundo, mas ele perdeu. Vai perder a autoridade totalmente, mas Jesus tem autoridade, né? Os diademas que Jesus usa na cabeça destacam-se a superioridade de Jesus sobre todos os povos da terra, inclusive a autoridade espiritual. Isso significa que ele tem autoridade sobre todas as pessoas, autoridade moral e espiritual, sobre todos os filhos dessa terra. Outro detalhe: João viu que Jesus tem um nome escrito que ninguém conhece, só ele mesmo. Contudo, Jesus tem um monte, né? A gente conhece um monte de nome, né? Que Jesus é Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores.
mas esse nome aqui é o que ninguém conhece. Então, um dia vai ser revelado, com a sua vida vai ser revelado esse nome que só Ele conhece, né? Então, os justos vão conhecer esse nome, esse título que só Jesus conhece, que João diz que ninguém conhece. Outro detalhe: João disse que a roupa de Jesus estava encharcada de sangue. Por quê? A roupa dos cavaleiros que vão descer com Jesus, todos os anjos, toda ela branca, cavalo branco, roupa de linho fino branco, sem mancha. A roupa de Jesus é encharcada de sangue. Por quê? Pela luta. Ela é a marca da cruz que venceu Satanás. E Deus falou assim: tu lhe ferirás a cabeça, ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi isso. Quando Deus amaldiçoou Satanás, ele disse assim: tu vai ser esmagado a cabeça. Então, a gente sabe que Jesus sofreu, né? A gente sabe quando ele sofreu, né? A cruz do cavalo. E por esse motivo, a roupa dos anjos que vão descer com Jesus, toda ela branca, linho finíssimo, branco, sem mancha nenhuma. Agora a roupa de Jesus vai estar manchada de sangue. Interessante, né? Isso é para definir a grande vitória que ele teve sobre Satanás. Essa aí é para todo mundo. Jesus venceu Satanás. Outro detalhe, diz assim: além disso, é importante notar que Jesus quis o lagarto, o vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. O que é um lagarto? Para quem conhece, para quem anda para a serra ali, um lagarto é uma pequena peça, mais ou menos dessa altura, 60, 70 de altura, cheia de talinha no meio, onde antigamente, hoje eles fazem só por tradição, mas no começo, lá no Israel também, onde tinha uma vinha, era pisada a uva, né? Era colocado dentro daquele aparelhinho e a uva era pisada para fazer o suco da uva, o ovinho também, que não era fermentado. Então é aquele aparelho, aquela peça onde as pessoas ficavam. E aqui na Serra ainda existe hoje, né? Mas mais é por tradição, né? Então, Jesus veio para o lagar do vinho, o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. A referência bíblica que vincula essa cena provém de Isaías, que retrata o Senhor como um guerreiro cuja vestimenta está manchada de sangue, porque ele destruiu os ímpios no dia da vingança. No entanto, João havia antecipado o cenário de alguns capítulos. A cena, a natureza dramática e sangrenta dessa descrição ocorre no final da cena, quando aprendemos que depois que o lagarto pisado, correu o sangue do lagarto, chegando à altura do freio dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aqui está simbolizando o dia da volta de Jesus, que vai destruir os ímpios. Vai ter tanto sangue, que a Bíblia aqui diz assim, que vai estar numa altura que vai atingir o freio dos cavalos. Aonde é colocado o freio do cavalo? Na boca, né? Esse mundo vai estar tão sangrento que vai atingir a altura dele. Claro, essa é uma metáfora. Pode ser que não seja exatamente esse, mas é uma metáfora para dizer que
quantas pessoas vão morrer, quantos animais vão morrer, né? E vão derramar seu sangue, né? Vai ficar o sangue, né? Para dizer que uma extensão de 300 quilômetros é muita coisa, né? Esse lagar, na versão bíblica, biblicamente falando, é a transformação e a purificação e o crescimento espiritual do cristão. Outro detalhe, João também viu a espada que saía da boca de Jesus com 2 gumes. O que é essa espada aí? Agora eu vou perguntar para vocês aí. A gente certo? Isso. O Antigo e o Novo Testamento. Por isso é 2 gumes. O Novo e o Antigo Testamento. Nesse grande conflito, nós não vamos precisar lutar. Jesus que vai lutar por nós. Jesus já lutou por salvar a humanidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós só devemos seguir os passos. Jesus já venceu, já ganhou a vitória para nós. Amém. E a gente só vai perder o céu se quiser, porque está tudo de graça. A graça, né? A graça que Deus nos deu é de graça. Custou caro, sabe quanto custou, né? Mas Ele resolveu a dar de graça para nós. Então, o que nós estamos esperando para seguir as ordens de Deus, fazer a vontade de Deus nesse mundo e esperar o abraço final, né? Que está chegando logo. Nós estamos nós estamos na igreja de Laodiceia, nos últimos tempos, né? A gente está vendo o mundo se fechando. Aí fora é guerra, rumores de guerra em muitos países, né? Terremotos também está acontecendo muitas catástrofes. Então está tudo se encaminhando. Talvez, é provável que alguns de nós, ou talvez todos, não vão passar por aquela grande tribulação. E vão ver. Porque pouquinho antes da volta de Jesus, a gente sabe que vai ter o decreto. Primeiro vai ter decreto dominical, que vai dizer assim: ninguém vai mais trabalhar no domingo. Tá bom. Mas daí vai começar a cair as pragas. E tem um povo que guarda o sábado e não o domingo. E esse povo vai ser acusado de que é esse povo, guardador do sábado. É por causa desse povo que está caindo as pragas. Aí vai sair o decreto de morte. Nessa hora, nós vamos ter que estar firmes, parados na palavra de Deus. Nós temos que estar alicerçados em Deus, porque Deus vai nos salvar. Não vai mais cair nenhum cabelo do povo escolhido de Deus. Nós vamos passar aquela grande tribulação, como nunca houve. A Bíblia diz assim: a grande tribulação como nunca houve no mundo. Por que vai acontecer isso? Porque nós estamos vendo o que está acontecendo ali fora, né? Essa perseguição, e a gente não tem a certeza se está salvo ou está perdido. Então nós vamos sofrer, nós vamos penar, mas Deus, nos 45 do segundo tempo, vai livrar seu povo. Por isso que nós vamos ter que ter perseverança. Ellen White fala assim, que ela viu uma visão que Deus deu dela. Muitos adventistas que guardavam o sábado, porque na hora da tribulação não aguentaram o aperto, não perseveraram, porque tinham um emprego bom,
e não queriam largar o emprego. Tinha uma vida boa e não quiseram largar. Tinha uma casa boa e não quiseram abandonar. O mundo, ela viu assim, tristemente, muitos filhos de Deus, guardadores do sábado, se perderam porque não perseveraram, não acreditaram em Deus, não acreditaram que Deus ia cuidar. Talvez com um pouco de comunismo, alguma coisa desse tipo. Então, a mensagem é forte, mas ela é assim, boa, porque a gente sabe o final da história, né? Aqui diz assim: os exércitos celestiais que acompanham Jesus seguem cavalos brancos, vestidos de linhos finíssimos e burros. Mas por que eles não estão manchados? A lição diz assim: porque Jesus ganhou a batalha sozinho, sem a ajuda de anjo nenhum. Não que eles não quisessem lutar, eles estavam proibidos. Se Deus lhe desse a ordem assim, bom, eles estariam prontos. Não, mas essa era a missão de Jesus, sozinho, abandonado até para os seus discípulos, mas ele venceu sozinho. Então, os anjos que acompanham Jesus, com todos de branco, Jesus manchado, porque a vitória dele foi só dele, não teve ajuda de ninguém, de anjo nenhum, né? Deus deixou ele lutar sozinho, né? Nem o Pai se intrometeu nessa luta, e ele venceu, né? Amém? Aqui diz assim: pois está escrito, ele venceu sozinho, porque não há no mundo um justo sequer. Vocês lembram da história de Ló? Né? Abraão perguntou assim: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Se tivesse, Deus falou: não, se tivesse 50 justos, por amor dos 50, eu não destruirei. Mas Ló pensou assim: não, acho que não tem mesmo. Deve ter um pouquinho de novo. Vamos testar esse Deus, mas se tiver 40, e foi baixando, e se tiver 35, chegou até 5. Deus falou assim: se tiver 5 justos, eu não destruo essa cidade. Então, a Bíblia aqui está dizendo que no mundo não há um justo sequer. Todos pecadores. Todos carecemos da graça de Cristo. Isso não quer dizer que não há um justo, é que nós não vamos se salvar. Nós vamos se salvar pela graça de Deus, somente pela graça de Deus, que Deus de mão beijada para nós. Coisa tremenda, né? E a gente sabe que a grande maioria do mundo vai rejeitar, está rejeitando essa graça, né? Os salvos vão ser muitos, mas os perdidos, a Bíblia diz que vão ser numerosos como a areia do mar. Então Deus deu para esse povo da igreja, da nossa igreja, essa incumbência de levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. Porque a gente sabe, tem muitas pessoas que, se tivessem conhecimento, claro que elas iam, são pessoas boas, né? Elas não teriam essa dificuldade de aceitar Jesus. Mas a maioria não conhece Jesus. A maioria do povo não conhece, nunca leu na Bíblia, não sabe o que quer dizer, né? A palavra de Deus. E vão se perder, porque não conheceram, porque não procuraram. Apesar que Deus falou, todo mundo vai ter uma chance. E todo mundo, pela natureza, até pela natureza,
Jesus está voltando. Nós estamos nos últimos tempos, né? Nós estamos na igreja, nós somos a igreja de Laodiceia. E Jesus espera que nós, filhos dele, ajudemos a levar essa mensagem, porque ele quer salvar todos. Não vai ser um pouco, nem todo mundo vai aceitar, mas uma grande maioria vai aceitar. Amém? E espero que nós todos estaremos lá, esse povo, mesmo que for amanhã, Jesus vai voltar amanhã, né? E nós passarmos pela grande tribulação, nós temos que perseverar, nós temos que estar firmes. E o momento de estar firmes é agora, né? O momento da gente se firmar com Deus é agora, não é depois, na última hora. E na última hora nós não vamos de força, é todo dia orando para Deus, se firmando, se santificando a cada dia, né? E essa é a vontade de Deus na nossa vida, né? Conclusão: no tempo do fim, o povo de Deus será exposto a um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Daniel 12. Será Jesus a palavra do Rei dos Reis que libertará o povo de Deus daquela tribulação. É importante destacar que Jesus já venceu e que os filhos e filhas de Deus receberão o dom da salvação devido ao sacrifício de Cristo. E o regresso de Jesus é a única esperança que nós crentes possuímos, e Ele nos convida a ansiar por esse dia. Nós devemos estar ansiando, torcendo pela volta de Jesus. Aliás, a vinda de Jesus é o único evento que terá o poder de acabar com a aflição de hoje e no futuro, e ainda mais vividamente experimentamos todos os dias. Então, vai acabar a nossa aflição, vai acabar a nossa doença, vai acabar a nossa tristeza, vai acabar tudo, vai, mas somente depois da segunda volta de Jesus. Antes nós vamos penar, nós vamos passar por grande tribulação, por doença, fogo, mas um dia isso vai acabar. E Jesus está escolhendo um povo fiel para levar para o céu, para que isso nunca mais, que o pecado nunca mais seja repetido na face do universo. O pecado jamais se levantará da segunda vez. E irmãos, vamos torcer, vamos fazer força para nós estarmos junto desse povo escolhido de Deus. Amém? Amém. Aqui diz assim, eu vou convidar duas pessoas aqui agora então para orar. Oremos para estarmos preparados para esse dia, mas também para que Jesus volte logo. Então eu vou convidar José, pode ser o irmão Eliseu, ficamos aqui na frente. Um vai orar para nós estarmos preparados para o dia da volta de Jesus. Nós devemos estar preparados. E outro vai orar para que Jesus volte logo, né? E acaba assim. Por favor, venha os dois, então. Pode ser, então? Se você puder colocar-se de joelho, escolhe aí qual que é o assunto no qual vai. Um que nós estejamos preparados e o outro para que Jesus volte logo. Se você cumpre por grandioso Deus, amado Pai, estamos agradecidos, Senhor, por essa semana, por esses 10 dias em que estivemos na Tua presença, aprendendo mais
Senhor, conselhos do Senhor, instruções do Senhor, para nós nos prepararmos, Senhor, para a Tua volta. Sabemos que o Senhor está às portas, meu Pai, e que nós precisamos receber a tão esperada chuva serôdia. Nós precisamos ser batizados pelo poder do Espírito Santo como igreja, para sairmos a Deus e pregarmos de tal forma que aqueles que estão, Senhor, duvidosos, que estão indecisos, possam tomar decisões ao Teu lado. Por isso, ó Deus, nos prepara com o Teu Espírito, que possamos realmente viver do Evangelho, tudo aquilo que nós aprendemos durante esses 9 dias, e amanhã estaremos aprendendo um pouco mais pela manhã, encerrando assim os 10 dias que o Senhor nos deu, para uma consagração ao Teu lado. Como nós gostaríamos, Senhor, de ver toda a Tua igreja reunida, toda a Tua igreja buscando ansiosamente, ó Deus, por esse preparo que é tão essencial na nossa vida para uma vitória. Ó Deus amado, nós rogamos por eles e por nós, por aqueles que estiveram aqui, que aprenderam muitas coisas, por aqueles que não estiveram aqui, nós também rogamos por eles, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua bênção sobre todos. Ó Deus, nos prepara. Nós sabemos que haverá uma grande tribulação, dias difíceis, provas, provações, tribulações, mas nós não conseguimos dimensionar, porque o Senhor assim não permite, para que nós não venhamos a fraquejar antes da hora. Então, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos poupa de muitas coisas. E é por isso que o Senhor nos pede que nos acheguemos ao Senhor, que tenhamos uma comunhão verdadeira de tempo, de qualidade, de preparo, porque os dias que vêm são maus. E o Senhor disse que se não tivesse abreviado esses dias, remido esses dias, nenhum de nós se salvaria. E o Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, por essa palavra Tua, ó Deus, nós sabemos que boas coisas não nos esperam mais adiante. Mas nós temos a certeza de passá-las todas com o Senhor. Amém. Nós temos a certeza que o nosso pão e a nossa água não faltará. Porque a Tua palavra assim nos promete. O Senhor diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Mas caso, Pai, o Senhor que conhece todas as coisas, saber que algum de nós vai passar por, talvez até pela morte, ó Deus, eu peço, aumenta a nossa fé. Nos dá resiliência, Senhor, nos dá perseverança, para que mesmo diante da morte, não venhamos a desanimar e a desistir e negar o Teu nome, Senhor. Porque se nós te negarmos diante dos homens, o Senhor nos negará diante de Deus. Então, Pai amado, em nome de Jesus, nos prepare, tem misericórdia de nós, lembra que somos pó, Senhor, e que sem o Teu Filho nós nada podemos. Obrigado por essa inimizade que o Senhor colocou entre nós e a serpente, Pai, que já desde o início o Senhor desejou isso para nós, apesar de muitas vezes nós fazermos parcerias quando pecamos, nós optarmos pelo pecado, ó Deus, nos distanciando do Senhor, mas com a Tua graça e pelo sangue de Jesus, o Senhor nos restaura, o Senhor nos purifica, o Senhor nos perdoa. Obrigado por essa justiça de Cristo colocada diante de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para aprender de Ti. Nos prepara para os tempos de guerra, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome do nosso grande general, Jesus Cristo. Amém.
nesta semana maravilhosa de enriquecimento espiritual, em que a tua igreja se volta inteiramente para ti, através de louvor, de adoração, para buscar de ti poder para esses últimos dias. Senhor, se pudermos afastar a cortina do tempo, nós vamos ver através da tua palavra que estamos vivendo nas últimas horas deste mundo, e tu logo irás aparecer lá nos céus, como culminância de um desejo, de uma esperança, de um anseio de um povo que se prepara para a tua breve volta. Porque dentro do plano da redenção, tu estás agora ocupando o último ato, estás ocupando a última ação, enquanto a porta da graça e a possibilidade de salvação termina. Tu que durante todo o plano da redenção ocupou todos os períodos, tu estás agora ocupando o último momento, o último ato. Estás no santuário celestial, fazendo a última obra, antes de se encerrar a porta da graça. E esta igreja que foi erguida para levar esta mensagem do juízo, ela precisa saber, Senhor, ter consciência, ter discernimento deste momento. Nós estamos prestes a ver Jesus nos céus, e este é o nosso maior desejo. Por isso, Senhor, a José orou que nós precisamos nos preparar, precisamos ver crescer a nossa fé, porque os últimos dias serão somente vividos exclusivamente pela fé. Não haverá mais igreja, não haverão mais reuniões em que os irmãos estarão juntos, se fortalecendo, mas estarás sozinho, nos mais distantes e diversos ambientes, vivendo a sua fé sozinha. Mas para isso, ele precisa estar fortalecido. Ele precisa estar hoje vivendo uma fé independente da igreja, particular, só dele. Uma ligação estreita contigo, te conhecendo. E assim, Senhor, se preparando também, Senhor, para viver esses dias difíceis. Nós vimos, nós lemos, mas nós não absorvemos. Mas isso é verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Por isso, Senhor, te rogamos mais uma vez nessa hora, que cada um de nós, aqueles que não estão, mas que estão ligados, possamos estar crescendo. Possamos ser uma igreja vibrante, uma igreja que quer estar contigo. E assim, Senhor, logo, quando tu terminar o teu último ato, que é encerrar o último exame da última pessoa que vive sobre essa terra, porque os que já morreram, já é passado. Agora estás examinando a vida dos vivos. Por isso, Senhor, quando a última pessoa passar em revista, Jesus vai sair do santuário. A Bíblia diz que ele vai depor
sua estola sacerdotal, sumo sacerdotal, e vai sair do santuário. E quando ele sair do santuário, como acontecia lá no Velho Testamento, quando o sumo sacerdote saía, todo o santuário se enchia de fumaça e tudo era purificado. O pecado terminou, o pedido de perdão terminou, a misericórdia terminou, o mediador terminou, e agora ele sai para reunir os seus anjos para fazer aquela viagem interestelar em direção à terra, para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos, para levá-los para o lar eterno. Cantamos no início: um pouquinho mais, logo irei te buscar. É isso que está acontecendo. Mas que maravilha, Senhor, quando nós pudermos levantar os nossos olhos e ver, olhar para o céu e levantar as nossas mãos e dizer: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará, e na sua salvação gozaremos e exultaremos. E essa seja a experiência de cada um de nós, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos se colocar de pé e vamos mudar um pouquinho, já que vamos cantar o hino. Falta um pouquinho mais, pode ser um pouco mais. Jesus já está voltando. Cante com força, cante com fé, que Jesus está voltando. Jesus
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez o Senhor nos advertiu de quão perto está a volta de Jesus. É um pouquinho de tempo a mais, Senhor. Mas, Senhor, talvez alguns de nós não estejam preparados ainda. Por isso te pedimos nesse momento, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa perseverança, aumenta a nossa vontade de estar no céu. Por favor, Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza. Te pedimos humildemente, nos perdoa dos nossos pecados, nos ajuda a nos santificar a cada dia mais, para que possamos ver a face de Deus. Obrigado por mais essa noite que aprendemos quão breve está a volta de Jesus. Jesus veio nos advertir, nos alertar que logo estará vindo com seus anjos e toda a equipe do céu para buscar os seus. E nós queremos estar juntos, nós queremos ir junto com os seus. Então, pedimos muito obrigado pelo grande sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Ele já venceu Satanás, agora só depende de nós. Obrigado pela essa grande graça, em nome de Jesus. Amém.